Olá, eu sou a Cristiane Oliveira, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, aperta o sininho aqui embaixo para acompanhar esse livro incrível que é A Arte da Guerra, que eu estou lendo juntamente com vocês. Bom, ele é de Sun Tzu e simplesmente é fantástico, gente. Nós já estamos no 9º capítulo. Uau! Esse é o mais antigo tratado militar do mundo. Se por acaso você está aqui, chegou de repente, não leu, não acompanhou os 8 capítulos anteriores, eu sugiro que você dê uma pausa, volte ao primeiro capítulo para acompanhar toda essa linha de raciocínio. Quem já está aqui comigo, há 8 capítulos, entrando no 9º, vamos começar. Vamos prosseguir. Bom, Sun Tzu diz: antes de ordenar o acampamento, se informe a posição dos seus inimigos, analise o terreno, escolha qual é o mais vantajoso. As diferentes situações que você vai encontrar podem se reduzir a 4 principais. Isso tudo porque hoje nós vamos falar sobre a importância da geografia na guerra. Se você estiver próximo de uma montanha, procure se ocupar do lado que dá para o sol. Essa localização tem muitas vantagens. Ela te dá segurança das encostas até a proximidade dos vales. E ali você vai encontrar água e forragem em abundância. Você vai se alegrar com a vista do sol, que vai te aquecer e o ar que você vai respirar vai ser muito mais saudável do que do outro lado. Se por acaso os seus inimigos vierem te atacar por trás das montanhas, você vai ser informado pelos seus sentinelas, que vão estar olhando tudo e vai ter tempo de fugir, se achar que está despreparado. Agora, se você acha que pode vencê-lo sem muito risco, espere-o, combata-os totalmente. Agora, tenha cuidado para não combater em terras elevadas, a menos que você seja obrigado, lógico, né? Nunca persiga o inimigo em terras altas. Essa foi a primeira situação. Vamos agora para a segunda. Se você estiver assim perto de um rio, aproxime-se o máximo da nascente. Tente conhecer, sabe, todos os bancos de areia para ficar mais alto, os buracos assim mais profundos, aproveitando todas as oportunidades. E se você tiver que cruzar o rio, jamais o atravesse na presença do inimigo. Agora, se os seus inimigos, os mais corajosos e valentes ou os menos prudentes que você, se arriscarem na travessia, só ataque quando a metade da tropa inimiga estiver do outro lado. Aí você vai estar em vantagem de 2 contra 1. Mesmo nas imediações do rio, procure sempre os lugares mais elevados para você poder avistar bem longe. E nunca espere o inimigo perto das margens. Não se antecipe, fique de sobreaviso. Porque em caso de surpresa, você não vai conseguir bater em retirada, né? Se você estiver em lugares escorregadios, úmidos, pantanosos ou insalubres, saia o mais rápido possível. Se você permanecer, você está correndo muito risco, tá? E a privação de alimentos e as doenças vão vir em breve te assolar. Agora, se você for obrigado a permanecer ali, tente ficar na orla e evite entrar pelo terreno. E se houver florestas por ali por perto, fique de costas para elas. Essa foi a terceira situação. Vamos agora para a quarta e última. Se você estiver assim em planícies e lugares uniformes e secos, mantenha sempre a tua esquerda aberta, descoberto. Na sua retaguarda, procure assim em elevação para que os seus homens possam observar tudo ao longe. Quando à frente, sabe, as primeiras posições estiverem assim deparando a um exército disposto a matar ou a morrer, tome todas as precauções para que todo o terreno da sua retaguarda te ofereça segurança em caso extremo. Estas são as 4 vantagens que acontecem, né, preciosas, que dependem da maior parte do sucesso militar. E foi conhecendo a fundo essa arte dos acampamentos que o imperador Amarelo derrotou os seus inimigos e submeteu todos os príncipes vizinhos do seu estado. De tudo que eu acabei de falar, você deve concluir que os lugares elevados são, em geral, mais benéficos às tropas do que os lugares baixos e profundos. E lembre-se sempre que mesmo em lugares elevados, você deve acampar sempre do lado do sol,
pois é onde a gente encontra abundância e fertilidade. E o acampamento dessa natureza é um anunciador de vitórias. O contentamento sobre céu puro e a saúde decorrente de uma boa alimentação dão coragem e força ao soldado, ao passo que a tristeza, o descontentamento e as doenças o esgotam e o enervam e o desencorajam. Você precisa concluir que os acampamentos perto dos rios apresentam tantas vantagens quanto desvantagens, que não devem ser negligenciadas. Eu vou repetir mais uma vez o que eu já disse. Coloque-se na cabeceira do rio e deixe as corredeiras para os inimigos. Perto da nascente, os bancos são mais frequentes, as águas mais puras e mais saudáveis. Quando as chuvas estiverem formando assim uma enxurrada ou tiverem engrossado a corrente, cujas margens você está, espere algum tempo antes de você se colocar em marcha. Espere até que as águas retornem ao seu curso ordinário. Você vai saber o momento exato quando acabar aquele barulho surdo, quando não houver mais espumas à tona e quando a terra ou a areia não correrem junto com a água. Agora, quanto aos desfiladeiros, lugares estreitos, cobertos de vegetação, escorregadios ou entrecortados por precipícios e rochedos, se você parou ali por causa de alguma necessidade que te conduziu, se afaste o mais rápido possível. Se você estiver longe, o inimigo estará perto. Se você fugir, o inimigo vai te perseguir e talvez ele caia nesses perigos que você acaba de se afastar. Tome muito cuidado também com os outros tipos de terrenos. Tem lugares que são cobertos de matos e de pequenos bosques. Outros são acidentados, cheios de altos e baixos. E estes lugares oferecem assim muitas emboscadas. O inimigo pode aparecer e te atacar a cada instante, te surpreender, cair sobre você e te esmagar. Se você estiver longe desses lugares, não se aproxime. Agora, se você estiver perto, não se movimente antes de fazer um reconhecimento em todas as direções. Se o inimigo vier te atacar, procure empurrá-lo para esse terreno desvantajoso. E quanto a você, só o ataque quando você estiver descoberto. Você não, quando ele estiver descoberto, tá? Enfim, independente do acampamento ser bom ou ruim, você tem sempre que tirar partido. Não fique ocioso ou inativo. Descubra todos os movimentos do seu adversário. Mantenha os espiões assim por todo o caminho, inclusive no acampamento do inimigo, até na tenda do general. Não negligencie de nada que pode te render alguma coisa. Fique atento a tudo. Se os homens que você enviou, sabe, para olhar as coisas e disser que, apesar da calmaria, as árvores estão se mexendo, conclua que o inimigo está avançando. Pode ser que ele venha te atacar, então prepare para enfrentá-lo de maneira adequada e tome a dianteira. Se informarem para você que os campos estão assim cobertos de mato alto, fique vigilante, prevendo alguma emboscada. Se te disserem que viram assim bando de pássaros voando, esvoaçando, desconfie. Pois é. Mas, se além dos pássaros, eles também viram um grande número de animais correndo assustado pelo campo, como se não tivesse esconderijo, isso é sinal que os inimigos estão assim de tocaia, escondidos por ali. Se te informaram que ao longe, assim, poeira se elevaram aos ares, conclua que os inimigos estão em marcha. Agora, no lugar onde a poeira é baixa, mas é espessa, aí vem uma infantaria. Em lugares em que é menos espesso e mais elevada, está vindo a cavalaria e os veículos. Se te advertirem que os inimigos estão assim dispersos e só marcham em pelotões, isso é um indício de que eles tiveram que atravessar ou algum bosque ou que abateram alguma caça e estão cansados e procurando assim se juntar. Agora, se te informaram que avistaram pessoas a pé, um vai e vem de homens montados, dispersos em pequenos bandos, isso se trata de uma cilada. Não duvide
que os inimigos estão acampados. Você deve aproveitar todos esses indícios, tanto para saber a posição do seu inimigo, quanto para sabotar os seus projetos e se precaver de toda surpresa. Agora eu vou te dar alguns pontos que você precisa ter atenção, tá? Quando os teus espiões infiltrados no território do inimigo informarem que eles falam baixinho, de forma misteriosa e agem discretamente, conclua que eles estão premeditando uma ação e se prepare, avance contra eles sem demora, porque eles querem te surpreender primeiro. Então, surpreenda você primeiro. Agora, se ao contrário, eles informaram que eles estão barulhentos, orgulhosos, altivos nos seus discursos, fique certo, porque eles estão premeditando bater em retirada. Eles não pretendem cair nas suas mãos. Quando te informarem que eles viram assim grandes quantidades de veículos leves na frente do exército, prepare-se para combate, porque os seus inimigos avançam decididos a lutar. Não dê ouvidos a propostas de alianças ou de paz que eles possam te propor. Pode ser um artifício deles. Se eles fazem marchas forçadas, acreditam que estão indo para a vitória. Se vão e vêm, avançam, recuam, eles querem te induzir para combater. Se a maior parte do tempo eles permanecem inativos, usando as suas armas como cajados, eles estão morrendo de fome e pensam em conseguir algo para sobreviver. Se quando passarem por um rio, eles correm todos e debandados para saciar porque eles estão sedentos. Se eles não souberam, não quiseram tirar proveito de uma vantagem, é porque eles estão exaustos ou temerosos. Se não têm coragem de avançar, embora as circunstâncias o exijam, então estão hesitantes, inquietos e temerosos. Além do que eu acabo de te dizer, procure conhecer todos os seus diferentes acampamentos. Você vai poder também, através dos pássaros, que você vai ver assim em bando sobrevoando alguns lugares. Isso é muito importante. Se o acampamento for assim frequente, você vai poder concluir que eles têm pouca habilidade de conhecimento dos terrenos. O voo dos pássaros, os seus cantares, né, pode mostrar que é uma emboscada, né? Tá bom? Fique muito atentado, muito cuidado. Se você for informado que no campo inimigo tem muitas festas, comes e bebes e muita algazarra, fique tranquilo, porque isso é prova infalível de que o general não tem autoridade. Se os estandartes dele mudam de lugar frequentemente, isso é prova de que eles estão completamente desnorteados e a desordem impera por ali. Se os soldados se juntam em pequenos grupos cochichando, o general perdeu a confiança do seu exército. Se há excesso de recompensas ou de punições, o comando está no limite e em grande desânimo e abatimento. Se o exército chegar ao ponto de destruir os seus pertences e quebrar os seus utensílios, é a prova de que está acuado e se baterá até a morte. Se os oficiais subalternos estão inquietos e descontentos, irritando-se assim por qualquer coisa, essa é a prova de que eles estão aborrecidos, entediados ou exaustos. Se nos diferentes destacamentos, matam-se de fato cavalos para se alimentarem, é porque as provisões estão acabadas. Você precisa ficar atento a essas atitudes dos seus inimigos. Essas minúcias, nos mínimos detalhes, podem até te parecer supérfluo, mas a minha intenção é te prevenir de tudo e de te convencer de que nada do que pode contribuir para a vitória é irrelevante. A experiência me ensinou e ela vai te ensinar também. E eu espero que não seja às tuas custas. Mais uma vez eu te digo, vigie todos os passos do inimigo, qualquer que seja, mas vigie também as tuas próprias tropas. Fique de olho em tudo, controle tudo para impedir roubos, furtos, a devassidão, a embriaguez, os descontentamentos, as intrigas, a preguiça e a ociosidade. E assim, sem precisar que alguém te informe, você vai saber por você mesmo
quais são os homens que praticam esses delitos. Se algum soldado, ao trocar de posto ou de guarnição, derrubar algo e se dar o trabalho de recolher, ou se esquecer algum objeto em seu posto e não reclamaram de volta, pode concluir que são ladrões. Puna eles como se fossem. Se no teu exército está acontecendo assim encontros secretos e frequentemente se fala baixinho na surdina e há coisas que não ousam dizer na minha voz, conclua que o medo se espalhou entre os soldados e o descontentamento virão em seguida e as conspirações vão explodir a qualquer momento. Então se apresse, restabeleça a ordem. Se as tuas tropas estão assim parecendo pobre, carecendo algumas vezes do necessário, do mínimo, por favor, né? Além do soldo ordinário, que é o salário militar deles, distribua algum dinheiro, mas evite ser muito liberal. Geralmente, a abundância de dinheiro é mais prejudicial do que vantajosa, tá? Agora, é mais perigosa também do que útil, e pelo abuso que se presta, ela se torna sem fonte de corrupção e a matriz de todos os vícios. Se os teus soldados, que eram audaciosos, se tornaram tímidos e temerosos, se nele a fraqueza tomou lugar da força, a baixeza da grandiosidade, fique certo que o coração deles se corrompeu. Procure a causa da degradação e corte pela raiz. Se, sob diversos pretextos, alguns soldados te solicitarem um desligamento, é porque eles não estão a fim de combater, né? Não recuse o desligamento a todos. Agora, se você considera vários que sejam em condições degradantes, injuriosas, vergonhosas, se eles vêm em grupo te pedir justiça, sabe, contra uma desobediência e aborrecidos, escute as razões, leve em consideração, mas depois de satisfazer as reivindicações por um lado, puna-os de forma severa de outro lado. Se quando você mandar chamar um subordinado, ele não obedecer prontamente, se custar acatar as suas ordens, e se após você ter terminado de falar, ele não se retirar, desconfie, fique alerta. Para resumir, o comando das tropas exige a atenção assim, contínua do general. E sem perder de vista o exército inimigo, ele precisa ficar de olho no seu também. Se informe quando o grupo dos seus inimigos aumentar. Mas se informe também da morte, quando um soldado seu se mandar ou morrer. Se o exército inimigo é menor do que o seu e não ousa tomar a iniciativa, vá você e o ataque imediatamente e não permita que ele se fortaleça. Nessa ocasião, uma única batalha decisiva. Agora, se você desconhece a situação normal, atual dos seus inimigos e não está preparado e não quiser entrar na luta com eles, você corre o risco de ser abatido e de se perder totalmente. Se você não manter uma disciplina rígida no seu exército, não punindo com rigor a menor infração que acontecer, em breve você vai deixar de ser respeitado. O seu prestígio vai ficar abalado e os castigos que você colocar em seguida, no lugar de coibir os delitos, só vão servir para aumentar o número dos culpados. Se você não é temido e nem respeitado, se você só usufrui de uma frágil autoridade e não sabe assim servir do perigo, entendeu? Como é que você vai poder comandar um exército? Como é que você vai poder enfrentar os inimigos do Estado? Se você necessitar punir, haja rápido e na medida certa que as infrações aconteçam. Só dê uma ordem se você tiver certeza de que será obedecido. Instrua as suas tropas, mas instrua adequadamente. Não aborreça nem a fatigue sem necessidade. Tudo que elas podem fazer para o bem ou para o mal está em suas mãos. Na guerra, a superioridade numérica isolada não confere vantagem. Não avance contando apenas com a força militar. Um exército integrado pelos mesmos homens pode ser desprezível, insignificante, se comandado por um general e invencível se comandado por outro. É isso aí.
Uau! Ou seja, nesse capítulo, Sun Tzu mostra pra gente que o que vale mesmo é o comando. Essa autoridade não é exterior, não, mas ela nasce assim dentro da gente, ela vem do nosso interior para o exterior. É a nossa força, a nossa determinação, a nossa decisão em fazer acontecer que faz toda a diferença. Primeiramente, é o conhecimento, né, de si mesmo. É aquele poder de dizer sim e dizer não de acordo com a situação e com o que você deseja. Uau! Sem desculpas e satisfação. Você não precisa dizer, não precisa se desculpar. É fazer, revelar o poder que está dentro de você. Uau, eu tô amando isso, gente. Mais um incrível capítulo. E eu te aguardo no 10º. Já estamos quase perto do final. No próximo capítulo eu vou falar da topografia. Simbora, te aguardo lá. Obrigada pela companhia. Tchau.